disso, né, mais casos de polícia no Corinthians, tá? A Polícia Civil, né, abriu um inquérito por conta de desvios de materiais esportivos no clube. Que loucura, né? O Corinthians sempre, né, no noticiário policial, tá? Vamos falar muito do Corinthians, peço para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, que é muito importante aqui no UOL, tá? Para a gente bater um papo, né, sobre tudo isso que está acontecendo no Corinthians, tá? Comigo, ao meu lado, né, como a gente tem aí todas as sextas-feiras, os nossos queridos Renan Liscay e o nosso faraldinho, Lucas Faraldo, para bater esse papo com a gente, né, de todos esses assuntos, essas manchetes que eu trouxe, né? Eu já entrei aqui com as manchetes e agora nós vamos bater bola aí junto com o Renan, com o Faraldo e com você que nos acompanha, né, sobre o noticiário do Corinthians, né? Boa tarde, meu querido Lucas Faraldo. Eu já vou começar com esse assunto do Fabinho Soldado. Boa tarde, Renan. E eu vou perguntar para o Faraldo, essa pressão para cima do Soldado é válida, Faraldo? Você acha que é uma coisa assim, honesta, vamos dizer? Isso tem dividido, hein? O torcedor corintiano, creio que tem dividido. Muita gente quer o Fabinho fora e muita gente quer que ele permaneça. E dentro do clube está assim. E existe uma pressão em relação ao trabalho do Soldado. Por quê? Vamos lá, Faraldo. Eu vou trazer alguns detalhes e aí você já analisa se alguns pontos, se tiver alguns também, a gente vai acrescentando, e o Renan, que está sempre na cobertura do timão. Vamos lá. Primeiro, né, o Fabinho Soldado foi ganhando muitos aumentos salariais. No último mês do Augusto Melo, o Augusto aumentou o salário dele de 250 mil para 375, né? E agora ele vai ter um novo aumento também em dezembro, se ele permanecer, para 430 mil. Isso é até uma informação do Nicola que a gente confirmou. Então, assim, ele já tem um salário de 375 mil, né? O Fabinho Soldado. Outras questões, né, que envolvem o Fabinho Soldado. A proximidade dele com o Augusto Melo. Tem muita gente lá no clube de Parque São Jorge que acha que o Augusto ainda tem alguma influência lá no clube, porque o Fabinho é muito ligado ao Augusto Melo. E o Augusto que ajudou o Fabinho a montar a equipe dele. O Fabinho trouxe uns 6, 7 profissionais. Um dos motivos que faz o Corinthians não demitir o Fabinho hoje, Faraldo, Renan e os amigos que nos acompanham, amigos e amigas, é que o Corinthians não quer trocar o pneu com o carro andando. Por quê? Porque se o Corinthians demitiu o Fabinho Soldado numa reta final de Brasileiro e com uma semifinal de Copa do Brasil pela frente, o Corinthians vai ter que trocar o departamento inteiro de futebol. Porque o Fabinho Soldado trouxe umas 5, 6 pessoas ali que são pessoas de confiança dele, vai ter que trocar todo mundo. Então o Corinthians não vai fazer isso agora. Mas o Corinthians pode, né, fazer isso em dezembro. Então, Renan, vou até tocar a bola para você, para que está com problema de conexão. O Fabinho, eu vou dar minha opinião agora, depois de tudo que eu ouvi dentro do Corinthians. Eu acho que ele só fica no Corinthians, Renan, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil. E eu não tenho certeza se ele permanece ganhando a Copa do Brasil, mas as chances aumentam. Eu acho que se o Corinthians não conquistar a Copa do Brasil, o Fabinho Soldado não permanece no Corinthians. O que você acha, Renan? Vou tocar a bola para você, que o Faraldo foi e voltou. Vamos ver se vai estabilizar o nosso querido Faraldo. Primeiramente, boa tarde, Samir, Faraldo. Furei a fila do Faraldo aqui, mas tudo bem. Problemas de conexão acontecem. Vamos lá. Samir, tudo que eu ouvi é muito parecido com o que você ouviu. Assim, a história é exatamente essa. Questão de salário, questão de negócios. Muita gente vê o Fabinho como um vestígio do que ficou do Augusto Melo, né? Uma coisa que ficou lá e que ele pode muito bem estar sendo influenciado pelo Augusto de fora, enfim. Então, existe todo esse cenário. Eu acho que nem mesmo o título da Copa do Brasil pode... assim, eu falo vendo o que eu ouço da diretoria. A diretoria talvez não mude de ideia, mas a pressão da torcida, porque se o time ganha 2 campeonatos no ano, um sobre o maior rival e um campeonato nacional que dá muito dinheiro, com o elenco que o Fabinho ajudou a montar, grande parte do elenco que chegou aí nos últimos 2 anos foi o Fabinho que montou, né? Eu até falei esses dias no que ele só não trouxe o Ranieri, o Félix Torres, o Garro
e o Diego Palacios, né? Que foram aquelas 4 contratações logo que o Augusto chegou. Aí depois o Fabinho chegou já ali em fevereiro, e aí foi que ele travou o negócio do Mateuzinho, foi aí que ele trouxe daquele pessoal no meio do ano também, junto com o Augusto, isso é claro ali na gestão do Augusto. Mas a diretoria, eu imagino que só vai mudar de ideia realmente se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil e a torcida encher muito o saco por causa do assunto. Eu acho que a pressão popular nesse caso pode pesar um pouquinho, porque internamente é isso, todo mundo está fritando, digamos assim, o Fabinho Soldado lá dentro, né? Questionam questão de contrato de logística do CT, mudanças na equipe lá do CT, do segurança até outros setores. Então, eu imagino que, assim, Fabinho só continua realmente se houver uma pressão popular muito grande e se o Corinthians for campeão realmente da Copa do Brasil, porque aí você tem 2 títulos no ano, com um ano que você não pôde praticamente contratar, né? E o Fabinho também é muito querido entre o elenco ali que eu escuto, que o pessoal gosta muito do Fabinho, todo mundo fala muito bem do Fabinho lá dentro, a comissão técnica também. Então, esse cenário talvez mudaria um pouco a cabeça da diretoria, mas eu imagino que se não houver essa pressão popular e se o Corinthians não for campeão, as coisas tendem a ter o Corinthians tende a ter um novo executivo de futebol para o ano que vem, um coordenador de futebol. Boa tarde, Faraldo. Outra coisa que falam também, Faraldo, é a questão do Fabinho pegar leve demais com os jogadores, né? Ele manteve, né, a ausência da concentração, foi algo que o Osmar até cobrou dele, né, recentemente. Agora parece que o Fabinho perdeu essa queda de braço, né, em relação à concentração, porque os jogadores estavam indo para a balada, né, Renan, e estava causando esse tipo de problemas, e o Corinthians só concentrava em jogos fora de casa. Depois, o Corinthians passou a concentrar em decisões, Renan, em jogos importantes e clássicos na Neoquímica Arena, né? Por exemplo, vai jogar com o Palmeiras, vai jogar com o São Paulo, com o Santos na Neoquímica Arena, concentrava. Decisão, oitavas de final, quartas de final, concentrava. Fora isso, tipo, os últimos 2 jogos na Neoquímica Arena, houve concentração, que foi contra Mirassol e contra Atlético Mineiro. Nesses jogos, Renan, não havia concentração, normalmente. Mas aí a diretoria cobrou forte, né, o Fabinho Soldado em relação a isso, porque os jogadores não estavam aproveitando, né? Até alguns jogadores que são casados e aqueles jovens que respeitam, que não vão para a balada ali na véspera do jogo, criou um problema no grupo. Eles tiveram uma conversa lá, houve uma cobrança entre eles interna, porque prejudicou, né? Os atletas casados estavam adorando o fato de não ter concentração em jogos em casa, somente aí nos clássicos e decisões. Então, esse fato também, Renan, pega, né, para o Fabinho Soldado. Eles acham que o Fabinho alivia demais, né, para o elenco, e por isso que as coisas acabaram desandando um pouco. O Memphis falta no treino e não avisa, o José Martínez falta 6 dias, né? Foram 6 dias de treinamentos que ele faltou. Enfim, você concorda com isso, Renan? Você acha que o Fabinho, até você citou, né, que ele é muito querido pelo elenco, você acha que ele alivia mesmo para o elenco, ou é a gestão dele, ou é algo normal? Samir, eu acho que isso de você ser muito próximo, se tornar amigo do jogador, no caso do Fabinho, por exemplo, isso acaba, claro, que tendo um impacto. É muito a gente, e aí eu vou dar exemplo do que acontecia com o Ramon e com o Emiliano Dias. Eles eram muito amigos do Carrilho, dos gringos e tudo mais. Então, quando você cria uma relação de amizade mesmo, assim, você tem tendência a aliviar para o seu amigo a situação quando acontece uma situação, ou o que você puder aliviar, você acaba aliviando, né? Então, eu acho que essa questão de ter muita proximidade, ser muito amigo, ser muito parceiro, isso interfere no dia a dia. E acho que tem que ter a questão, separar o amigo lá, o cara que vai conversar com você, vai tomar um vinho na sua casa, vai comer uma pizza, vai sair com você para uma festa num dia de folga. Um café bonito. Exato, um café, no seu caso, um cafezinho. Então, é diferente isso do que você, no dia a dia ali, não ter o profissional também, continuar sendo amigo só, não ter o lado profissional. Então, se há realmente esse alívio, se o Fabinho realmente alivia a barra, isso não é, eu não vejo como saudável. Existe o ambiente profissional e o ambiente pessoal. No profissional tem que ser realmente, ele é o executivo de futebol, você é o jogador, você faz o que ele toma as decisões, você faz o que a decisão que está tomada, sabe? Então, eu acho que essa relação, essa proximidade também é prejudicial dessa maneira, assim, esse cenário ele realmente não é muito propício para coisas boas, né? E aí é isso, quando começa a vazar essas informações, quando começa a sair isso de dentro do CT, vai gerar uma pressão maior em cima do cara, ainda mais porque o cara, como a gente falou, é o que vem como um vestígio, uma coisa que ficou do Augusto Melo. O Augusto Melo já não é muito querido lá, né? Nada querido, na verdade.
Então, quando isso começa a vazar, é mais um argumento que o pessoal que quer derrubar, que quer realmente tirar ele de lá, vai usar como argumento. Então, não tem como fugir muito disso. Olha só, inclusive eu vou passar dois nomes que interessam a diretoria do Corinthians em caso de demissão do Fabinho Soldado no próximo ano. Lembrando, tá? O Fabinho não será demitido do Corinthians antes do fim da temporada. Por quê? Vou falar novamente na audiência rotativa nossa aqui no All Sport. Primeiro, porque o Corinthians teria que reformular todo o departamento de futebol, porque o Fabinho trouxe profissionais da sua confiança do Rio de Janeiro, promoveu o profissional que estava na base, que era de confiança dele também, que era do Rio. Enfim, teria que mexer no departamento todo numa reta final de temporada, e o Osmar Stabile não traria para ele essa responsabilidade. Aí o Corinthians, por exemplo, se o Vitória ganha do Corinthians neste sábado, o Vitória fica a 2 pontos do Corinthians. Então o Osmar não chamaria essa responsa para ele. Não seria a coisa certa a fazer também. Então não existe nenhuma chance do Fabinho Soldado ser demitido do Corinthians antes do fim da temporada. E tem também a semifinal da Copa do Brasil. Agora, terminou a temporada, se o Corinthians não conquistar a Copa do Brasil, aí eu já digo que a chance é grande do Fabinho deixar o clube. Dois nomes que agradam, tá? E deixar bem claro aqui que a gente não precisa forçar a barra na informação. Não existe negociação e nem conversas com esses dois nomes que eu vou citar agora. Mas são dois nomes que são falados pela diretoria, de nomes assim que, poxa, seria interessante caso, né, o Fabinho realmente não permaneça. E o Fabinho que também tem o interesse do Inter, né, no seu trabalho. Então, olha só, primeiro nome, o Thiago Escuro, e a diretoria entende que o Corinthians merecia um nome desse, só que sabe que é quase impossível. Mas vai fazer aquela consulta, igual fez para o Rodrigo Caetano antes dele ir para a seleção. Thiago Escuro hoje é top 10, eu acho, na Europa, né, no Mônaco. Não vai sair de lá, mas por acaso, se ele quiser voltar ao Brasil, o Corinthians vai fazer o convite. Esse, aliás, seria o primeiro nome, mas a diretoria entende que é muito difícil. E o outro nome é um nome que a torcida comenta bastante já, que é o do Paulinho, que tem uma grande história pelo clube e tem feito um grande trabalho pelo Mirassol. O Faraldo, nesses probleminhas aí de internet que acontece, eu tenho certeza que você conseguiu ouvir tudo que a gente estava falando. É bom que ouvi, pior que eu vi. É bom que você já pegou tudo, né? Agora é só chegar e eu vi você jogando futebol outro dia, vi os lances lá, hein? Salvou, entrou num carrinho ali, gostei do lance. Agora é só você chegar e definir. De tudo que você ouviu em relação a Fabinho Soldado, esses nomes, um é sonho, né? Que é o Thiago Escuro, o Paulinho já é uma realidade. Você acha que vale a pena o Corinthians trocar de executivo no final do ano, Faraldo? Boa tarde. Muito boa tarde a vocês dois, a quem está nos assistindo. Peço perdão aí por essa instabilidade na conexão, mas consegui ouvir, né, boa parte aí desse primeiro debate sobre o Fabinho Soldado. Pô, Samir, eu acho que a exemplo de outras áreas, a gente na semana passada falou muito sobre o departamento médico do Corinthians, né, e como por muitas vezes ele as figuras máximas do departamento médico, elas vêm sendo usadas acho que de bode expiatório de outros problemas, de brigas políticas do clube. Eu enxergo, acima de tudo, por mais que a gente possa analisar ali méritos e problemas do trabalho em específico do Fabinho Soldado, eu ainda enxergo mais um episódio de briga política e de um personagem importante ali sendo usado de alguma forma como bode expiatório de outros problemas maiores do clube. É só a gente pegar o noticiário do Corinthians semanalmente, aí é BO atrás de BO. E aí o Fabinho entrar na mira ali, ele acaba sendo, de certa forma, um escudo para problemas maiores que vão além, de fato, do trabalho dele, né? Eu acho que ele tem responsabilidade em algumas coisas ruins que aconteceram no Corinthians nos últimos meses. Acho que o caso Cauê Furquim, talvez, se for nominar um caso em específico, eu acho que é o que pode ser mais grave, assim, atribuído de alguma forma ao Fabinho Soldado, porque a partir do momento que o menino estava já fazendo a transição para o profissional, cabia ao Fabinho Soldado. Ele era essa principal figura com responsabilidade de puxar ele ali para uma negociação de contrato, né, de dar uma renovação contratual ali junto ao profissional para justamente elevar a multa dele. Então, acho que isso talvez tenha jogado muito contra ele, para citar um caso mais específico. Outras questões que
dizem respeito ao trabalho do Fabinho Soldado. Acho que talvez falte um pouco um pulso firme ali no CT, mas aí não é só responsabilidade dele. Vale para a comissão técnica do Dorival também, por que não? Mas um pulso mais firme em casos como, por exemplo, o do Martinez, mais recentemente, que ficou uma semana sumido, sem ligar, sem dar satisfação, ou do Memphis, que também, por muitas vezes, passa essa sensação de jogar quando quer, de ficar disponível no mês em que ele quer, por muitas vezes com mais foco na seleção do que no Corinthians. A gente já falou isso várias vezes aqui, não quero ser repetitiva. Aliás, bom jogo do Memphis, hein, no último final de semana contra o Atlético Mineiro, que pudesse ser assim, né, sempre, que o Memphis sempre estivesse disposto para jogar o que ele sabe jogar, que seria muito bom para o Corinthians. E acho que uma outra questão do Fabinho que me pega, e que acho que cai também sobre ele, né, os problemas, o Vitinho, né, acho que só a contratação do Vitinho é muito pouco para o mercado da bola do Corinthians, e existia já a situação de um transfer ban iminente e cobras que o Corinthians deveria ter tentado se reforçar mais para além do Vitinho nesse período pré-transfer ban. Ao mesmo tempo, até que ponto é responsabilidade única e exclusiva do Fabinho isso, né? O clube não entrega dinheiro para o executivo de futebol. Até que ponto o executivo de futebol tem que fazer mágica e fazer uma puta de uma boa janela aí de transferências. Acho que dava para pensar fora da casinha, né? Ser um pouquinho mais criativo, como foi, né, no ano passado. Acho que esse talvez seja o principal ponto em relação ao mercado da bola do Fabinho, né? Ele mesmo subiu a régua dele no ano passado, quando ele faz aquela baita janela no meio do ano, muito em função de estar trabalhando em conjunto com Ramon e Emiliano Dias, que foram muito importantes naquela janela. Então, e aí eu estou citando o Ramon e Emiliano para fechar, né, para concluir essa minha primeira fala. Eu acho que desde a saída da família Dias, isso não é um demérito necessariamente do Dorival, ele tem outras valências ali no Corinthians, mas o grupo tinha uma relação com o Ramon Emiliano de amizade ali, de fechamento, para além dos grandes problemas que perpetuam no Corinthians a nível diretivo, que não se sustenta ainda com o Dorival, né? Era uma relação de amizade ali, em específico com alguns jogadores, muito forte entre Ramon e Emiliano. Com a saída da família Dias, o Fabinho Soldado que a gente ouve é que o Fabinho Soldado definitivamente virou o cara de confiança do elenco do Corinthians. Então eu fico com a sensação de que se ele sai, a exemplo do que já aconteceu com a família Dias, esse elenco montado no ano passado por ele e pela família Dias pode esfarelar. E aí o Corinthians, que já não parece ter muito comando ali no CT, pode ficar sem comando nenhum. Então hoje me passa uma sensação, pelo menos até o fim dessa temporada, e de se definir o que vai ser o ano que vem do Corinthians e tudo mais, né, o que o Osmar também como presidente quer de dar de rumo pro Corinthians, me parece que tá naquela situação de, pode estar ruim com o Fabinho, listei alguns pontos que ele realmente deixou a desejar nos últimos meses, mas talvez o risco é que fique ainda pior sem ele em todos esses tópicos que eu levantei, Samir, é um pouco do que eu sinto. E aí, em paralelo, você tem esses sonhos do Corinthians que você levantou, né, o Thiago Escuro, o maior deles, tem o Paulinho também, por uma questão afetiva, pelo que ele vem entregando no Mirassol, mas a realidade do Corinthians hoje me pareceu o Fabinho Soldado fechado com esse elenco. Se sai o Fabinho ali, pode ser que a coisa não caminhe legal para uma reta de temporada que tem a Copa do Brasil em dezembro. E se o Soldado, se demitir o Soldado, né, Faraldo, Renan, você tem que ter na agulha já alguém, né? Porque, imagine, você demite o Fabinho Soldado e depois fica aí passando vergonha no mercado e não consegue contratar ninguém. Se o Corinthians demitir o Fabinho Soldado para depois procurar o Thiago Escuro, já vai ser o primeiro vexame no noticiário, né? A gente vai ouvir algo que todo mundo já sabia, porque é muito difícil, o próprio Corinthians admite isso internamente, essa questão do Escuro. E o Paulinho, né, que o Faraldo citou a questão afetiva, né, achei legal essa definição, e tem, claro, né, o trabalho excelente que ele tem feito no Mirassol, não é uma certeza também, porque ele já recusou a seleção brasileira. Então, né, se ele já recusou a seleção brasileira, que quando o Ancelotti chega, convida, né, faz o convite ao Paulinho para trabalhar com ele. Não dá para a gente cravar, né, Faraldo e Renan, que o Paulinho já aceitaria, tipo, pode mandar o Soldado embora, que o Paulinho é certeza que vem pela história que tem pelo clube. Vocês têm essa certeza que o Paulinho aceita ou não? Vale para o Paulinho, vale para técnico, vale para qualquer figura que o Corinthians vá atrás que seja contratado. O Corinthians, a gente sempre que comenta aí, tem que tomar muito cuidado, porque a gente está falando com os torcedores. O torcedor, só torcedor, ele vai ter aquela coisa de, o Corinthians é o maior clube do mundo, o Corinthians bicampeão mundial, olha o tamanho dessa camisa, quem é que não vai querer trabalhar no Corinthians? Mas se a gente for analisar friamente o que é hoje a instituição Corinthians, é uma instituição muito irregular, é uma instituição muito incerta,
né? O Fabinho até outro dia estava sendo considerado um dos melhores executivos de futebol do Brasil. Aí o presidente que o colocou nesse cargo pode ser preso a qualquer momento, ele perdeu completamente o apoio político. São problemas que o Mirassol hoje não te entrega. O Mirassol hoje não é uma bomba, não é uma fábrica de problemas, de notícias ruins. E você vê isso dentro de campo. Eu não estou comparando as histórias, as camisas dos dois clubes, mas a gente está falando de um Mirassol que está com a vaga encaminhada para a Libertadores do ano que vem e um Corinthians que tem um futuro completamente incerto. Mas o Corinthians dá uma visibilidade muito maior, concordo. Mas no Mirassol, o Paulinho já tem uma seleção brasileira ali sondando ele. Até que ponto para a carreira do Paulinho vale a pena, não é um risco desnecessário trocar esse projeto no Mirassol por um projeto completamente no escuro, com perdão do trocadilho, no Corinthians, sabe? E o mesmo vale para o Thiago Escuro, que, salvo engano, está no Mônaco, né? Sim, até que tá ponto bem lá, né? faz sentido você trocar um bom trabalho no Mônaco, na Europa, né? É um caminho difícil de se galgar sendo um profissional brasileiro em qualquer área que não seja o jogador de futebol, mas você como um profissional do futebol chegar num grande clube da Europa, até que ponto vale a pena você trocar isso por esse Corinthians que eu acabei de definir? E falo isso com todo respeito, eu sou torcedor também, eu sou corintiano, o meu lado torcedor, mas aí esse lado jornalista me obriga a trazer essa reflexão. Hoje o Corinthians não é um clube tão bem visto para se trabalhar, se você tem essas outras possibilidades mais profissionais, como as que hoje o Thiago e o Paulinho no Mirassol, né? E o Paulinho, né, o Faraldo falando, né, Renan, do Paulinho, o Paulinho fez o caminho certo, né, tá lá passando pelo Mirassol para quem sabe um dia pegar um grande clube, e esse grande clube, o Corinthians, tenho certeza que deve estar no coração do Paulinho e também no projeto dele um dia trabalhar no Corinthians. Mas fez o caminho correto, né? Porque as coisas no Corinthians não dá para entender. O Fernando Lázaro era um baita profissional para o scout, né, Renan Faraldo? Aí você vai lá e coloca o cara de técnico. Ele não era técnico, entendeu? Você tinha um cara ali top naquela função. E de repente ele acaba se perdendo e o Corinthians também nessa questão. O problema do Corinthians é esse, né? Eu vejo muita gente falando do Renato Augusto. Põe o Renato Augusto. Aí o Corinthians vai cometer os mesmos erros de sempre. Porque se o Renato Augusto é ídolo, o Sheik também era. Enfim, o Alessandro, né, levantou as taças da Libertadores e do Mundial. Se o Wilson, né, Samir? Se o Wilson já teve cargo no Corinthians. O grande Wilson, né, Faraldo? Então, assim, o profissional tem que se preparar para o cargo. Ele foi ídolo como jogador, mas é outra função. Então, o Paulinho está fazendo o caminho certo. Está lá no Mirassol, e se o Corinthians o procurar, aí vai ser uma questão dele resolver, né, o Renan? Porque é um assunto que a gente tem que tratar hoje para o torcedor corintiano, porque a questão do soldado, ele balança para o final do ano. Isso é fato, né? Às vezes até o torcedor, né, Faraldo? Não sei se o Renan, não sei se já sofre essa pressão. Às vezes o pessoal acha que a gente está fritando o Fabinho. Não tem nada disso, pô. O Fabinho é um cara... Uma coisa que eu já consigo discernir em relação ao Fabinho, que ele não é picareta, que é o que a gente vê muito no futebol. É um cara sério. Agora, discutir se ele merece ficar ou não, é uma coisa que está sendo avaliada dentro do Corinthians. E a gente, como jornalista, a gente tem que passar isso para vocês, o cenário. Eu lembro quando eu trouxe a primeira vez a treta Rubão e Augusto, falavam que a gente estava querendo arrumar. Não, estava querendo arrumar problema do clube aí, plantando crise, e depois a gente viu o que aconteceu. Então a gente tem que passar para o torcedor o que está acontecendo. Não é que seja a nossa vontade, né, em relação ao futuro do Fabinho Soldado, mas é uma coisa que tem que ser discutida hoje, né, Renan? Pois é, tem esse papo, né? Tipo, tá sem assunto, fala do Corinthians que dá audiência. Não é, gente. A gente só tá trazendo informação do que tá acontecendo lá dentro, né? Quando é para falar de coisa boa, a gente fala. Quando é para falar de coisa ruim, a gente fala também. Então a gente não tá querendo fazer caveira de ninguém, a gente só tá realmente tratando os fatos aqui. E, Samir, você fala uma coisa muito interessante, né? Você citou até o exemplo do Renato Augusto. É o que o Felipe Luiz é no Flamengo, por exemplo. Começou lá no time de base, aí foi, assumiu ali meio que interinamente o time profissional. E hoje está lá, semifinalista de Libertadores, vice-líder de Campeonato Brasileiro. Então é tudo uma questão de etapas, né? O Corinthians, tempos atrás, colocou o Chicão no começo do mandato do Augusto ali na base. E aí agora o Chicão já não está mais. Um cara que não tinha, sabe, o perfil para fazer aquilo, não tinha o currículo para fazer aquilo naquele momento. Então, é isso, tem que fazer etapas. O Paulinho começou num time que está sendo um excelente trampolim para muita gente. E eu falo trampolim porque, claro, o Mirassol tem uma baita estrutura, merece estar onde está,
Muita gente fala, mas não tem público e renda, não tem torcida. Não importa, gente. Isso aí é uma questão de... A gente tá falando de futebol, bola rolando, gol, essas coisas assim, sabe? Não tem nada a ver com o tamanho de torcida. Isso não importa nessas horas. O que vale é resultado esportivo. Então, o Mirassol é um projeto que ele serve de trampolim para muita gente ali. A maioria dos jogadores eram jogadores, eu vi esses dias, jogador que estava no Atlético Goianiense, o atacante lá, o Chico da Costa, estava no Cerro Porteño do Paraguai. Então, assim, o Paulinho também começou lá do zero, tá fazendo um projeto muito bom. E aí eu acho que o que pode balançar o Paulinho é o fato de ser o Corinthians, claro, é um clube que o Paulinho tem uma identificação gigantesca, ele fala sempre muito do Corinthians. E o fato de, talvez, essa procura vir numa época em que ele já, entre aspas, concluiu a etapa no Mirassol. O primeiro ano na Série A. Entrega o time na Libertadores, entrega o time sem qualquer risco de... Em nenhum momento correu risco de rebaixamento, não correu nenhum susto, não aconteceu nada. Chegou nas quartas de final do Paulistão, foi eliminado justamente pelo Corinthians. Então, eu acho que isso pode acabar emocionalmente pegando o Paulinho. Bom, cumpri minha etapa aqui, o Corinthians está me chamando, é o clube que eu gosto, o clube do meu coração, mas aí também entra aquele lado de quem olha para o Corinthians e fala assim, meu Deus, o que eu vou pegar aqui? Um time que não pode contratar, porque está com transfer ban ativo, um time que está cheio de dívida, então mesmo que acontecer de cair o transfer ban, como a diretoria planeja, pagar em dezembro o Félix Torres e o Rojas, e aí se livra pelo menos esses transfer bans mais urgentes, né? O Rojas ainda está chegando no prazo máximo ali, então ainda não é um transfer ban ativo, mas se não pagar até o meio do mês que vem, vai ser. Então, beleza. Não posso contratar. Se eu puder, não vou ter dinheiro, porque o time já está cheio de dívida, ninguém vai confiar em mim no mercado, porque eu estou cheio de dívida, acabei de sair de um transfer ban, tem essa questão. E tem a questão, claro, política, porque diretor que assume hoje no Corinthians tem prazo de validade que não é muito longo, geralmente, né? Uma coisinha, um passo além da curva, um passo que desagrada o conselho, já gera uma pressão gigantesca no presidente, e aí as decisões são tomadas, porque, além de tudo, o presidente é político, além de tudo, o conselheiro também é político, então a política ela é importantíssima nesse cenário, né? Então, eu vejo que pode acontecer do Paulinho pela questão emocional, se for acontecer, é por isso. Não vai ser porque o projeto vai ser mega atrativo, milhões de promessas para o Paulinho para ele fazer tudo o que ele quiser. E o Thiago Escuro, cara, eu vejo que assim, o cara trabalhou no Bragantino, no grupo Red Bull, então já começou num grupo que é multinacional, foi para o Mônaco, está na Europa. O cara voltar para o Brasil para sofrer toda a pressão que ele vai sofrer no Corinthians, ainda mais sabendo que ele veio da Europa, que ele fez todo o projeto do Bragantino, o cara sabe que vai vir mais ainda pedrada na cabeça dele, sabe? Então, eu acho que o escuro realmente é o que você falou. O Tom tipo, putz, vamos consultar, mas a gente sabe que é quase impossível trazer o cara. O Paulinho é um pouco mais viável. Eu acho que é um pouco, está falando sobre o cenário, é um cenário um pouco diferente do que a seleção encontrou com ele, por exemplo. Porque por mais que trabalhar na seleção seja muito legal ali, talvez o auge, né, de quem quer trabalhar com futebol em qualquer área, trabalhar na seleção é sempre a meta. O Paulinho estava no começo ali, então podia ser que às vezes ele se sentia meio inseguro, pegou um projeto no Mirassol, um projeto que foi crescendo, foi dando resultado, e agora, final de ano, ciclo completo. Porque o Mirassol está muito além das expectativas. Então, acho que por esse cenário poderia acontecer, o emocional do Paulinho pesar um pouco. Mas aí é puro achismo, tá? Não tem informação nenhuma aqui, é só a gente indo no embalo do assunto. Ô, Faraldo, presta atenção nessa pergunta que eu vou te fazer. O torcedor corintiano, ele fica sugerindo, né, alguns nomes, né? Aí eles falam assim, pô, o Marcelo Paz, né, do Fortaleza seria uma boa. Aí eu pergunto para você, Faraldo, se o Marcelo Paz acertar com o Corinthians um dia, aqui ele seria chamado só de Marcelo? Não, ele mudaria de nome, né? Ele viraria o Marcelo Guerra aqui no Corinthians. O Marcelo Bomba. O Marcelo Granada. Teremos que tirar essa... É difícil, imagina. E assim, essa brincadeira sua, Samir, ela é muito significativa, porque é isso, o Corinthians hoje, ele não é um ambiente pacífico para se trabalhar, né? É uma brincadeira, lógico, um trocadilho, mas o Corinthians hoje não é um clube pacífico para se trabalhar. É lógico, o Corinthians é o Corinthians, como diz o craque Neto. Todo mundo sabe disso. E sempre vai ter esse lado da balança que joga a favor do clube, para convencer qualquer profissional, jogador, técnico, dirigente, a trabalhar no Corinthians. Mas, ao mesmo tempo, essa instituição ela está fazendo de tudo para contrabalancear isso, né? O Corinthians é o Corinthians, vai seguir sendo sempre. Mas, caramba,
o clube se esforça para jogar essa alcunha o mais no buraco possível, né? Para distanciar os bons profissionais do clube. Isso é triste, acho que é alarmante, não é uma discussão a curto prazo, a gente está vendo o Mirassol surgir, entre aspas, num curto prazo, mas é um projeto que já vem de alguns anos, o Novo Horizontino está batendo na trave nesse mesmo projeto, então o Bragantino mesmo, né, que era o Red Bull de Thiago Escuro, é um clube que também já se estabilizou como uma nova força, e eu tenho falado isso há algum tempo, em participações em live, sempre que eu tenho, que me dão voz, assim, o futebol brasileiro está passando por um momento de transição, novas forças estão surgindo, e aquelas forças do passado, algumas delas, estão ficando de lado. Se essas grandes forças, que são clubes pesados de camisa, não abrirem o olho, vão ficar para trás e vai. Eu não digo que é impossível um clube do tamanho do Corinthians. Se tem algum clube que pode se reestruturar, independentemente do tamanho do buraco onde se enfia, é o Corinthians. Né, por todo o potencial que tem quanto marca, o tamanho. Mas se não abrir o olho, vai ficar cada vez mais difícil esse processo de se reconstruir enquanto novas forças vão surgindo. E aí o Mirassol, do Paulinho, é um excelente exemplo de uma grande força que está se notabilizando, que vai para uma Libertadores ano que vem, caminho esse que talvez o Corinthians não consiga. O Corinthians vai cada vez mais ficando refém de uma Copa do Brasil, de um título de Copa do Brasil para estar na Libertadores do ano que vem, ou de uma arrancada heróica, exemplo do que foi no ano passado. E do que o Faraldo está falando, né, desse problema do Corinthians, né, sempre esse clima, né, esses tumultos, nós vamos falar daqui a pouco. O Corinthians, né, vai virar caso de polícia, já virou novamente, a gente vai falar na reta final do programa. Quero falar agora sobre o jogo do Corinthians contra o Vitória, porque é um jogo importantíssimo. Eu falei aqui na introdução, né, da nossa live, se o Vitória vencer o Corinthians, por exemplo, no Barradão, o Vitória fica a 2 pontos do Corinthians, o Vitória que está na zona de rebaixamento. Então, é um jogo que o Corinthians precisa de um bom resultado, né? No mínimo um empate, mas uma vitória seria ideal, claro. Falando do time que vai enfrentar o Vitória, eu tenho uma informação exclusiva para vocês. O José Martínez será o lateral direito do Corinthians na partida deste sábado contra o Vitória. Existia a dúvida, né? Aliás, né, até esse momento muita gente, né, o torcedor corintiano queria saber, né, quem vai jogar, porque eram várias alternativas, e o Dorival testou várias nos treinamentos. Tinha o Hugo, né, jogar ali com invertido, né, o Hugo lateral esquerdo jogar na direita, o Félix Torres, que é o grande medo, né, do torcedor corintiano. Tinha o Charles também para fazer essa função. Enfim, várias opções. O Jacaré, o menino Jacaré, que não foi relacionado para o jogo, que é o único que é da posição de origem mesmo. Até o Choca ali, enfim, né, foram vários nomes citados, mas eu apurei que o José Martínez foi o escolhido do técnico Dorival Júnior para essa partida, para fazer a lateral direita. Lembrando que muita gente até achou que talvez não poderia ser o Martínez, o Faraldo, porque o Michael também não joga no meio campo, então você fica com um desfalque ali no meio, né? Você fala, pô, o Martínez vai ser o substituto do Michael. Não, mas o Dorival escolheu o Martínez para jogar na ala, ali na lateral direita, e aí eu queria saber de vocês, ô Faraldo, você primeiro, se você acha que é uma boa escolha do Dorival, se ele acertou, ou se essas outras opções aí seriam as mais viáveis. Eu gosto, Samir, eu gosto. Sendo bem sincero, não tinha essa informação, estou sendo informado agora, em primeira mão, por você, e te confesso que me caiu bem a notícia, diante de todos os cenários que o Corinthians poderia ter. E aí ficou a situação alarmante, né, que já não é de hoje, é desde o começo da temporada, quando o Fagner vai para o Cruzeiro, o Corinthians não se preparou a nível de elenco, né, para essa temporada, a lateral direita